áudio. Então, boa tarde a todos e a todas. Penso que estamos agora em condições de começar o nosso webinar. Dizer-vos que o meu nome é Andreia Soares, eu sou facilitadora da comunidade de língua portuguesa da ANI. E é nessa condição que vou estar hoje a apresentar o webinar, sobretudo o seu conteúdo. A apoiar o webinar que começará com um período de apresentação dos conteúdos e a esta apresentação segue-se um período de pergunta e resposta, na qual vocês podem colocar as vossas dúvidas. O webinar designa-se da submissão à publicação de artigos na revista sobre educação em situação de emergência e é um pouco este conteúdo que vamos explorar. Para nos ajudar a perceber como é que funciona ou como é que propomos que funcione o webinar, propomos que o webinar, em primeiro lugar, pedir-vos que mantenham os vossos microfones em silêncio durante o webinar, um pouco para minimizar o barulho de fundo e para facilitar o progresso do evento. Por outro lado, que vocês, à medida que se vão lembrando de questões que queiram colocar, que o façam no espaço do chat. Eu espero que todos tenham encontrado o espaço do chat, senão também podem pedir ajuda e podemos ajudar-vos com isso. Para além de mim, está a ajudar para garantirmos o sucesso do evento, o Peter estará a receber as vossas perguntas no chat. E temos também a presença de duas pessoas da equipa da revista, nomeadamente o Nathan e a Débora. Eles participarão, serão eles a responder às vossas questões e eu vou facilitar a tradução em simultâneo e por isso apelo desde já à vossa compreensão para alguma demora que isso possa implicar. O webinar está a ser gravado para depois, posteriormente, ser disponibilizado na página da ANI para ser acessível a mais pessoas. E, assim sendo, acho que podemos, não sei se têm algumas questão para colocar, se estão a conseguir ligar, se me ouvem bem e se me veem bem. Deduzo que vou interpretar o silêncio como uma resposta positiva. Ok, podemos avançar então. O que é que gostaríamos de partilhar convosco neste webinar? Esta é a estrutura da nossa apresentação. Por um lado, quem somos, em que consiste a revista, como é que surgiu, qual é o nosso objetivo. Depois, falarmos um pouco também sobre o que é que a revista publica neste momento. De seguida, percorrermos um pouco como é que funciona a revisão de pares, a dupla revisão de pares no âmbito desta revista. Falar também um pouco dos critérios para a submissão de artigos e partilhar convosco algumas reflexões daquilo que diz respeito aos erros que se devem evitar quando da submissão de artigos e que facilita a partir da sua aceitação. E, por último, falar um pouco do alcance da revista, até a que pessoas é que estamos a conseguir chegar, quais são os espaços em que esta revista está disponível. E, assim sendo, sem mais demora, passaríamos já para, de facto, quem somos, qual é o perfil desta revista. Então, de facto, o Journal on Education in Emergencies, que traduzimos como revista sobre educação em situação de emergência, é a primeira revista a focar especificamente neste quadro a que chamamos de educação em situações de emergência. Surge por intermédio da Rede Interinstitucional para a Educação em Situação de Emergência, que usamos o acrónimo em inglês ANI, e está alojada na Universidade de Nova Iorque. Então, a equipa do Journal, da revista, trabalham a partir da Universidade de Nova Iorque. Como é que surge esta revista? Surge precisamente no âmbito da ANI, muito impulsionada pela ANI, e no sentido de dar resposta às necessidades
que vários profissionais académicos e outros atores foram manifestando em termos da necessidade de investigação rigorosa sobre este campo da educação em situação de emergência. E a revista procura conciliar a dimensão de investigação, aliada às práticas e políticas, com o fim último de fortalecer a base de evidências sobre a educação em situação de emergência. O que nos leva aos objetivos da revista. De facto, então, temos um conjunto de objetivos que passam, desde logo, por estimular a investigação e o debate sobre esta temática, afirmar-se como um espaço em que congrega ou que pretende congregar vários perfis de atores, de facto, para que haja um debate aberto e que seja útil para os nossos trabalhos também sobre a educação em situação de emergência. Depois, por juntar e por congregar estes perfis de atores também, o objetivo de promover a aprendizagem entre organizações, mas também instituições políticas e académicas. Outro dos objetivos que a revista tem é estabelecer critérios de qualidade nas evidências do terreno, ou seja, por um lado, assegurar que as evidências que são destacadas obedecem a métodos e a critérios de rigor e de qualidade, mas também promover que a revista se afirme como um espaço em que as pessoas recorrem para obter informação e essa informação, por sua vez, é válida e é relevante dos contextos onde é recolhida. Depois também, não só disponibilizar informação, mas também identificar onde é que essa informação e que informação está a faltar. E, desde logo, identificar lacunas no conhecimento existente e as tendências-chave sobre produção de novo conhecimento, quais são as temáticas que falta trabalhar e, no fundo, ao fazer isso, também acompanhar a constante mudança do mundo. Né? Estamos conscientes, sobretudo trabalhando em contextos de fragilidade e afetados por conflitos, também estas tendências são bastante mutáveis e acompanham o contexto em si mesmo em mudança. Finalmente, é um pouco também a razão pela qual estamos a fazer este conjunto de webinars nas 5 línguas de trabalho da ANI. Um dos objetivos é ampliar as vozes que são subrepresentadas, sobretudo dos autores do Sul Global, em falta de um termo mais representativo, e de países afetados por conflito. Então, este é de facto um grande objetivo e pelo qual, repito, estamos a fazer este webinar, acreditando que a própria língua de trabalho facilita ou impossibilita o acesso à publicação e o acesso a conhecimento. Neste sentido, podemos dizer que aquilo que atualmente publicamos na revista se divide em 3 grandes secções. Estas secções são aquelas pelas quais estão organizadas a revista. Em primeiro lugar, e a secção sobre a qual se dedica em particular este webinar, já vamos ver à frente, a revista publica artigos de investigação, investigação teórica ou empírica sobre questões principais de educação em situação de emergência, mas também publica notas de trabalho e notas de campo que representem determinadas práticas ou projetos nos quais estejamos a trabalhar, ou ainda que tragam novas perspectivas e novas abordagens que estejam a ser aplicadas ao quadro de educação em situação de emergência. Finalmente, outra das secções da revista são uma secção dedicada à recensão sobre obras dedicadas a tópicos relacionados com a educação em situação de emergência. Ou seja, livros que sejam publicados, que tenham temáticas relacionadas com a educação em situação de emergência, que sejam identificadas ou que sejam dadas a conhecer à revista, é feito um convite para se proceder à recensão dessa determinada obra e depois publicar na revista. Como é que é feita? Este é um processo que é semelhante a tantas outras revistas, mas interessa também perceber como é que, tendo em conta os artigos académicos, como é que é feita a dupla revisão anónima por pares.
a quando da submissão de um artigo na revista. Então, importa considerar que, por um lado, esta revisão de pares permite ter um alto padrão de produção de conhecimento académico, ou seja, o recurso a métodos comprovados e devidamente reconhecidos cientificamente. Por outro, dizer ainda que a revisão de pares isto não será novidade sobretudo para quem assiste a este webinar com uma dimensão mais académica, dizer que a revisão de pares é o único procedimento amplamente aceito para avaliar processos de investigação. E quem são estes pares? Ou seja, quem são as pessoas que participam na revisão anónima de pares? São, por um lado, académicos e profissionais de educação em situação de emergência. Dizer ainda que a distribuição dos artigos por estas pessoas, estes profissionais e académicos, é feita em função da sua área de especialização, ou seja, procura-se fazer um paralelismo entre o conteúdo do artigo que é submetido e o perfil do revisor ou revisora, e estas pessoas que colaboram voluntariamente para fazer a revisão de pares dão feedback e fazem comentários sobre os artigos dirigidos aos autores e autoras com base na sua revisão. Reitero aqui a dimensão que não será nada de novo, porque, como dizíamos há pouco, é de facto um processo comum dentro da produção de conhecimento e na publicação em revistas. Como é que é feita este processo de revisão? O esquema está em inglês, mas está mais ou menos espelhado no esquema da esquerda, que está em português. Então, se percorrermos as setas do esquema, de facto, começamos evidentemente pela submissão do artigo à revista, depois é feita uma primeira análise se esse artigo corresponde ou não aos requisitos da revista. Se corresponder, é feito logo, é enviado para o editor que faz uma avaliação inicial. Se não corresponder, informa-se o autor e ela terá a liberdade de alterar ou não o artigo e voltar a submetê-lo. Se o editor, voltando ao papel do editor na avaliação do artigo, se o editor entender que o artigo não tem, que o seu conteúdo não corresponde aos critérios da revista, é rejeitado e de novo informado ao autor. Se por sua vez, e agora estamos na coluna à direita do esquema, se de facto o artigo apresentar características que se encaixam naquilo que a revista procura e nos critérios da revista, então é enviado, ou melhor, são convidados os especialistas ou pessoas com conhecimento na matéria que integram a revista como revisores de pares e são convidados para analisar o artigo em causa. Mediante a sua aceitação, os pares fazem então a análise do artigo e enviam o seu feedback para o editor. É o editor que toma a decisão de aceitar ou não o artigo e pode ainda sugerir ao autor ou autora que reveja o artigo, se for o caso de não ser aceito, dar-lhe orientações no sentido do que é que pode mudar no seu artigo para ser aceito. E neste sentido, então, se o artigo é aceito, avança para a publicação. Se o artigo não é aceito, os autores são convidados a rever o artigo e a introduzir alterações no sentido de se voltar a fazer um novo processo de análise por parte dos pares. Idealmente, se o autor aceitar as sugestões mediante este processo que forem eventualmente dadas como resultado do processo de pares, o artigo é aceite e é publicado no número seguinte da revista. De forma geral, este é o processo de revisão de pares,
que é um processo standardizado, ou seja, é generalizado dentro daquilo que se entende como revisão de pares. E quais são os critérios? Fomos falando dos critérios de publicação na revista e quais são estes critérios. Então, por um lado, quando se submete aquilo que os pares que fazem a revisão procuram identificar no artigo, é, por um lado, que esse artigo reflita um projeto de investigação claro, que o estudo espelhado no artigo seja fundamentado em quadros, em literatura relevante sobre o tema e em quadros teóricos e conceptuais explícitos. Além desta dimensão mais do quadro teórico, há também, os revisores procuram identificar no artigo que o mesmo seja resultado de métodos de investigação rigorosos, desde qualitativos, quantitativos ou mesmo mistos. Também que este artigo, pode ser o caso deste artigo, explorar e procurar desenvolver um novo quadro sobre educação em situação de emergência, e isso também é considerado quando da avaliação. Procura-se ainda que o artigo apresente uma análise original, ou seja, que o conteúdo que irá ser publicado corresponda pelo menos a 75% de conteúdo não publicado e original. Outro dos critérios que se procura nos artigos é que, de facto, que deixem claro quais são as implicações deste estudo ou deste contributo de investigação para o campo da educação em situação de emergência. E por último, o último critério, que as conclusões apresentadas no artigo sejam baseadas em dados que podem ser, que estejam devidamente identificados também. Com base nestes critérios, a quando da submissão e da experiência da revista, aquilo que já vão sendo identificados como alguns constrangimentos nos artigos apresentados até agora, porque a revista conta já com 4 volumes editados. Então, com base nestes processos que têm levado à publicação de 4 volumes, podemos alertar para alguns constrangimentos que às vezes surgem da submissão. Então, de facto, como é um processo de revisão de pares anónimo, os artigos devem também eles ser anónimos, ou seja, não deve haver referência ao nome do autor no corpo do artigo ou mesmo à referência de alguma organização em particular. Isto tem que ser usado com algum equilíbrio. E, além disso, pede-se ainda que o autor não se cite excessivamente, não faça autocitações excessivas. Para além disso, os textos originais de publicação devem ser escritos em inglês. Ainda, nos artigos que são submetidos, pedir-se que, de facto, o artigo demonstre como é que contribui para a construção de evidências e de novo conhecimento em educação em situação de emergência. E há, de facto, este enfoque do evidence-based. Há aqui um grande esforço de apostar numa consolidação de evidências neste campo de trabalho. Dizer ainda que os artigos devem traduzir uma análise crítica da realidade e não usarmos os artigos para promover determinadas agendas ou determinadas instituições. A linguagem clara e coerente, isto não é nada de novo, mas de facto só a partilhar com base na nossa experiência. Os resumos dos artigos devem ter 200 palavras e as citações, as referências bibliográficas devem ser feitas de acordo com as normas de Chicago. Estas normas estão disponíveis no site da ANI, na secção da revista sobre educação em situação de emergência, cujo link vocês têm neste slide. Por último, o último slide fala-nos um pouco, apresenta-nos um pouco o alcance da revista neste momento, sendo que é um esforço da equipa da revista alargar o alcance da mesma.
mas dizer-vos que a revista é de acesso livre e gratuito, online, está disponível precisamente na página oficial da ANI, é partilhada através da comunidade de membros da ANI, ou seja, dos seus meios de comunicação, desde logo a mailing list da ANI, bem como o blog e as redes sociais. Ou seja, a cada publicação da revista ela é disseminada nestes canais da ANI, de uma comunidade de membros de cerca de 14 mil pessoas. Os autores e autoras da revista são convidados a participar num podcast, Behind the Pages, que está disponível no iTunes e na SoundCloud, mas que pode ser acedido também através da página da ANI. É uma revista que também está disponível na Google Scholar e brevemente será disponibilizada noutras bases de dados académicos, porque, como disse, a equipa da revista permanentemente procura alargar este alcance e chegar a mais pessoas nesta preocupação de dar a conhecer a revista e de promover a participação na revista de autores de diferentes contextos e sobretudo, envolvendo países em conflito ou afetados por conflito. E, desta forma, terminaria a nossa apresentação, convidando agora as pessoas que estão a participar a colocarem as vossas questões. Não sei se o foram fazendo através do chat, se não, esta é agora a altura. Hi, Andrea. This is Nathan from JEIE. Hi, everyone. I just wanted to say thank you for your translation, and if folks can put their questions in the chat box, or we'd also love to hear them give their questions verbally. Desculpem, estava a seguir a linha de inglês, mas o Nathan, que integra a equipa do Journal, da revista, está a convidar-vos a colocarem as vossas questões no chat. Eu encontro aqui uma pergunta da Margarida. So Nathan, Margarida is asking if all the volumes of the journal are translated into Portuguese. I know the answer, but I will give you the word. Sure. So, like you're probably willing to tell the audience, the titles and abstracts of every piece published with the journal are translated into Portuguese as well as the other INEE languages. Então, neste momento, todos os abstratos, não é? Os resumos das comunicações são traduzidas para português, mas não as revistas na sua totalidade. Sorry, unfortunately, at this moment, we're unable to translate the text of every piece into Portuguese, but we're still very excited to receive abstracts from authors all around the world, including our Portuguese language authors. Neste momento, apesar de não conseguirem aceitar, de não conseguirem publicar os resumos em português, convidam de facto a autores de todo o mundo, inclusive dos países de língua portuguesa e que trabalhem em português, a submeterem resumos a qualquer altura. Andrea, I'd love to just be able to tell the authors who want to submit an abstract in Portuguese to please send it in an email to the journal email address. The abstract. Nathan, so just to be sure, you're saying that people can send it to the journal abstract in Portuguese at any time? Yeah, that's right.
Então, o que o Nathan refere em resposta à pergunta da Margarida é que, de facto, qualquer pessoa neste momento em permanência pode submeter resumos em português, enviando para o e-mail do journal, da revista, com o e-mail que está neste momento no slide da apresentação. So I just wanted to say that when we receive an abstract in Portuguese, we'll have an editorial board member, one of our team here at the journal, review it, and if it's very promising, if it seems to contribute a lot to the evidence base, then we might pursue that article in the peer review process. Então, o Nathan refere ainda que quando recebem um abstract, qualquer um resumo, é entregue à equipa editorial, que por sua vez faz uma primeira revisão, e se o artigo for promissor ou se apresentar condições para a publicação, é dado início ao processo de revisão entre pares. Nathan, Claudio also has a question. He's asking if the articles could be about any topic or has to be related to a specific theme on the journal. So that's a great question. Right now, we do have sort of an open call for papers on general education and emergencies topics. Neste momento, a call que está aberta, em permanência, é apelando à submissão de artigos sobre educação em situação de emergência em geral. And folks can see on our website what we consider education and emergencies topics. You know, I'm sure everyone on the call understands and knows INE's sort of point of view about what is education and emergencies. But it's on the website. O Nathan diz que o que é que se entende por questões relacionadas com a educação de situação de emergência. Em caso de dúvida, podem consultar também o site, a secção referente ao journal e mesmo o site da ANI como um todo, e tem algumas pistas sobre os temas relacionados sobre esta temática. And so I might add here that we discussed interest on pieces on prevention, preparedness, response, recovery, and development. Step by step, Nathan, so that I don't miss any of your. You were saying, tell me again. Yeah, the themes sort of just on the stages of an emergency, so prevention. Então, estamos a falar de temas sobre prevenção, preparedness, preparação, response, resposta, recovery, reconstrução and development. E desenvolvimento, ou seja, as várias etapas, os vários estágios de uma resposta em termos de educação em situação de emergência. And then, of course, like any level of education that would be appropriate. So, primary, secondary, tertiary. Relacionado com qualquer nível de educação, desde o primário ao terciário, passando pelo secundário. Nathan or Deborah, I don't know, but we also have a question from Cosa, which is asking about the review process of the field notes. If the field notes also go through all this process, the peer review process, and if they should include references as well. Yes, of course. Hi, everyone. I'm Deborah. I am one of the editorial assistants on the journal as well. And as regards to the question about the review process, yes, for field notes and including research articles, the review process is the same for both. It really depends on the quality of the piece when we receive it.
Rosa, dizer-te que, de facto, o processo de análise é o mesmo e a sua publicação ou não passa pelo mesmo processo de aprovação ou de revisão, do eventual revisão. So pieces that we receive that need minor revisions go through 1 to 2 rounds, which usually takes about 4 months before it gets published. Há aqui 2 rondas de revisão e o que pode levar até, you said 4 months? Yeah, so it usually takes about 4 months for pieces that need minor revisions to get published. Então, este processo dessa revisão à publicação pode durar até 4 meses, pode demorar até 4 meses. And then for pieces that need more extensive revision, they usually go through 3 rounds of revision, and those take about a year to get published. Noutros casos, quando o processo, a revisão sugerida é mais estruturante, pode entre 3 rondas de revisão e pode demorar até 1 ano a sua publicação. And also to the question of citations, yes, we do need the references listed for the field notes as well. E dizer também que se as próprias notas de campo também devem ser acompanhadas de referências bibliográficas. I believe, Andre, you also had said, is the field note somewhere where an author can publish best practices from their experience in the field? And that is a good venue for that. But we also ask for critical reflection. So these aren't just 50 pieces, but should be critically evaluating the project in the field. O que o Nathan está a referir, que é de facto um espaço em que nós podemos partilhar as nossas práticas, mas sempre numa perspectiva mais crítica, ou seja, fazê-lo com esta perspectiva de demonstrar um pouco o lado mais de avaliação das nossas práticas e de reflexão crítica e não tanto de promoção de uma ou outra prática. So Rodrigo is saying on the chat that he's speaking from Brazil. He doesn't have a specific question, but he wants to acknowledge our effort to open up the discussion about this, the theme on research and on education and emergencies. So he's just saying thank you. Well, thank you, Rodrigo. That is excellent, and thank you for your kind words. And on my side, I have Professor Julio Santos, who also has a question, so you can maybe. Yes, hi. My question is, it will be, I want to imagine that maybe in the future there will be a call for this journal, which also deals with areas which are not very represented in this journal. I'm talking about our specific context on Lusophone countries, for instance. Are you thinking of opening a call which can represent other geographical areas and languages in order to to be also discussed in the journal? I don't know if my question was... Então, o professor Júlio pergunta se a revista pondera eventualmente, em algum momento, dedicar um número da revista à integração e à representação de espaços geográficos e especificidades lusófonas no seu conteúdo. So I can take that one. Okay. We currently have an ongoing call for papers, which we would welcome authors from the Portuguese speaking world to submit to, but we don't have any specific plans to publish a special issue, for example, featuring authors from the Global South. We'd love to just have
their articles appear alongside authors from around the world in our general issues. O que o Nathan refere é, de facto, a revista, e o webinar é prova disso, se me permite acrescentar, que a revista procura a submissão de autores que não dos contextos habituais. A revista quer mesmo promover a publicação destes autores e que, de facto, pode, eventualmente, a lusofonia, os espaços lusófonos, serem um destes exemplos de espaços habitualmente não representados e que a revista, de facto, dá as boas-vindas à submissão de artigos sobre estas realidades e, eventualmente, em português. I think we have another question here. So Maria is saying that she engaged research on the primary education in Angola, and the country is not considered as being in emergencies. So, but she's saying that she used the minimum standards criteria to define the quality standards. So she's asking if this kind of work could be of interest to publish in the journal. Yeah, it definitely sounds like a fascinating topic, and this is the kind of original data collection that we would really like to be able to publish. So it's of great interest to us. And in terms of whether or not it could fit within the criteria of the journal, in terms of is this still an emergency context, I think that's something that we couldn't know until we read the full text or an abstract. But we would invite the author to send the abstract via the email. Maria, de facto, o Nathan diz que por princípio, o tema está extremamente relacionado com o âmbito da revista, mas que a decisão final só pode ser tomada em função da análise do resumo ou mesmo do texto inteiro, do artigo completo, mas que, de facto, o Nathan convida a Maria a submeter o abstract, o resumo, através do e-mail disponível no slide. Nathan, Maria is saying that she will submit the abstract. Great, we look forward to that. Thank you. O Nathan agradece, Maria. So at this point, Peter, maybe you can help me, but I think we have no additional questions. So rather than ending yet, what we can do is there was another question asked on a previous webinar, and I'm wondering if I can just give that answer to this group. And so a question came in on a different webinar about what do we mean by original research. So okay, I can just go into that. O Nathan aproveita a oportunidade também para partilhar a resposta a uma pergunta que foi colocada no âmbito do outro webinar, que tem a ver com o que é que se entende por pesquisa original. Right, so in order to be considered for publication with the journal, the piece should have no more than 25% of its materials published previously or in a different journal. And I can go into more of that, Andrea. Então, o critério aqui, o que é que se entende por publicações originais, não é? Em conteúdo original, pede-se que não mais que 25% do artigo já tenha sido publicado, ou seja, do seu conteúdo geral, que um quarto deste conteúdo, apenas um quarto, possa eventualmente refletir conteúdos que já foram ou publicados ou discutidos noutros espaços.
right? So when we talk about that 25% figure, we're talking about the data that is used for the article, the findings and the analysis of the data, and conclusions. So those must be sort of original to the article that's presented for the journal when submitted. E o que é que se entende por estes 25% de dados? Estamos a falar de que, de facto, estamos a falar de dados, da análise dos dados, das conclusões desse mesmo estudo, ou seja, garantir aqui que apenas 25% quer dos dados, da análise ou das conclusões, reflitam, possam já ter sido usadas anteriormente. And I would just add one more thing, which is that we welcome articles based on both primary and secondary data. So historical analyses are appropriate, but we remind authors that they should have collected their own data. They should be the ones who go out into the field and do the surveys, or go into the libraries and the archives and do the historical research. Então, o Nathan refere que, embora aceitem artigos que resultem de dados primários ou secundários, de facto privilegiam os casos em que são os autores que fazem quer o trabalho de campo, quer o trabalho de pesquisa bibliográfica. And so we'd welcome any other questions in the chat or verbally. Então, estes seriam os minutos finais do webinar. Se quiserem colocar mais alguma questão, ou no chat, ou mesmo através da voz. And as always, folks on the call can email the journal email address if they have a question that they'd like to ask anytime in the future. And thank you, Andrea, and thank you to the participants. Então, o Nathan, tendo em conta que parece não termos mais perguntas neste momento, ele apela a que, se surgir alguma outra pergunta futuramente ou de imediato, que enviem por e-mail para o endereço que está no slide, journal@inesite.org, e agradece quer à facilitação, mas sobretudo à vossa presença dos participantes e pronto, e a vossa participação e interesse nesta temática. Yes, thank you again, Andrea, for your help in interpreting the information for our viewers, and we just want to thank our viewers for joining the webinar as well. A Débora segue as palavras do Nathan e agradece também a facilitação do webinar e obviamente a vocês pela vossa presença e interesse nesta temática também. Em meu nome, agradecer o vosso interesse, disponibilizar também os meus serviços enquanto facilitadora da comunidade de língua portuguesa da ANI, e sempre que precisem de algum esclarecimento ou de alguma intermediação entre o jornal, por favor, disponham também. Os meus contactos estão na página oficial da ANI. Fiquem à vontade para contactar agora ou a qualquer altura que seja útil para o vosso trabalho. Por isso, desejar-vos a continuação de um ótimo serão, em diferentes tempos do mundo, porque estamos espalhados no mundo, e obrigada pela vossa presença. Bye-bye. Thank you.